Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. E aí, como vocês estão? Bom, vamos dar continuidade aí ao livro do Osho, Intuição, o Saber Além da Lógica, Dicas para uma Nova Maneira de Viver. Hoje é a leitura do capítulo 3 e antes de iniciarmos essa leitura, eu já peço que você curta, compartilha, comenta, se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito e me segue lá no Instagram, @Suelen_Dantas com 2 T's, para conhecer os meus outros canais também de audiobook, tá bom? Então vamos ao capítulo. Capítulo 3, os 3 degraus de uma escada. A intuição é o degrau mais alto da escada, a escada da consciência. Essa escada pode ser dividida em 3 partes. A parte mais baixa, e a primeira é a do instinto. A segunda, a do meio, é a do intelecto. E a terceira, a mais alta, é a da intuição. Essas 3 características são inatas, não se pode aprendê-las. Há como desenvolvê-las com ajuda externa. O instinto é o mundo dos animais. Tudo é instinto, mesmo que às vezes você veja indicações de outras coisas, trata-se de projeções suas. Por exemplo, ao ver o amor dos animais, a mãe cuidando dos filhos com carinho delicadamente, você pode pensar que isso não se trata apenas de instinto, que é algo superior, não só biológico. Mas não é superior, é simplesmente biológico. A mãe age daquela maneira como um robô nas mãos da natureza. Ela não tem alternativa, tem que agir daquela maneira. Entre muitos animais, o pai não tem o instinto de paternidade. Ao contrário, muitos chegam a matar os próprios filhos para comê-los. Por exemplo, entre os crocodilos, a vida dos filhos corre um imenso perigo. A mãe é protetora e luta pela vida dos filhos, mas o pai apenas quer ter um bom desjejum. O pai não tem instinto de paternidade. Na verdade, o pai é uma instituição humana. A mãe crocodilo tem de manter os filhos na boca para protegê-los do pai. Ela tem uma boca grande. Todas as mulheres têm boca grande. E consegue manter quase uma dúzia de filhos na boca. Na boca da mãe, entre os seus perigosos dentes, os filhos estão perfeitamente seguros. A coisa mais difícil para os filhos é descobrir quem é a mãe e quem é o pai, porque ambos são parecidos, e às vezes os filhos se aproximam do pai, entram em sua boca e ali permanecem pela eternidade. Nunca verão a luz do sol outra vez. Mas a mãe tenta lutar, proteger. Talvez seja por isso que a natureza dê filhotes de crocodilos em tamanha profusão. A mãe tem uma dúzia de cada vez todo ano. Se ela conseguir salvar até mesmo 2, manterá a população estável, mas ela consegue proteger quase a metade dos seus filhotes. Alguém que esteja observando poderá considerar o pai como realmente cruel, sem compaixão, sem amor, e que a mãe é realmente maternal. Mas esse observador estará apenas protegendo as próprias ideias. A mãe protege os filhotes não por algum motivo de consciência. Está nos hormônios dela protegê-los. E o pai não tem nada a ver com esses hormônios. Caso lhe injetem esses hormônios, ele vai parar de matar os próprios filhotes. Então é uma questão de química, não de psicologia ou de alguma coisa superior à bioquímica. 90% da vida humana ainda pertence ao mundo animal. Vivemos por instinto. Você se apaixona por uma mulher ou uma mulher se apaixona por você. E você acha isso uma coisa ótima. Não é ótimo, é simples fascinação ou cegueira instintiva. Trata-se dos hormônios sendo atraídos pelos hormônios opostos. Você é apenas um joguete nas mãos da natureza. Nenhum animal se importa com as delicadezas e as sutilezas do amor, mas o homem acha que ser apenas instintivo é ofensivo, humilhante. O seu amor é apenas bioquímica? O seu amor é poesia, o seu amor é arte, o seu amor é filosofia, mas bioquímica? Parece como se você tivesse vergonha da sua biologia, da sua composição química, da sua natureza. Mas não é assim que se deve entender. Você tem de entender exatamente o que é o que. As distinções devem ficar claras, do contrário você vai ficar sempre confuso. O seu ego vai continuar fazendo você projetar o mais alto possível coisas que não têm nada que ver com algo superior ao estrato mais inferior. O seu amor é apenas uma ilusão criada pela composição química. Pense no seguinte: se a ideia romântica do amor for deixada de lado, então não acho que algum homem ou mulher seria capaz de suportar o sexo e o absurdo que ele é.
ele pareceria algo estúpido. Simplesmente deixe de lado a ideia romântica e pense em termos lógicos de biologia e química. Então, seu sexo vai fazer você se sentir envergonhado. Não há nada nele de que se gabar. Simplesmente imagine-se fazendo amor com um homem ou uma mulher sem nenhum romance, sem nenhuma poesia, nada de Omar Khayyam, nada de Shelley, nada de Byron. Simplesmente como um processo de reprodução, porque a natureza quer se procriar por seu intermédio, porque a natureza sabe que você vai morrer. Você não é permanente. Antes de você morrer, a natureza quer que a vida continue, mas o homem não pode encarar o sexo a menos que ele tenha algo de romântico. Então ele criou uma grande cortina de fumaça ao redor do sexo, a qual chama de amor. Ele finge, até mesmo acredita que seja amor, mas observe com cuidado. Você está interessado numa mulher ou num homem? O instinto natural da mulher é praticar o esconde-esconde. É muito estranho que em todas as culturas, em todo o mundo, as crianças adotem duas brincadeiras sem falta. As suas religiões são diferentes, as suas culturas são diferentes, as suas raças são diferentes, as suas sociedades, as suas línguas, tudo é diferente. Mas em tudo o que se refere a essas duas brincadeiras, sejam elas nascidas na África, na China, na América ou na Índia, não faz diferença. Uma delas é a brincadeira de esconde-esconde. É estranho que em todo o mundo nenhuma única cultura existiu sobre a Terra sem que as crianças tivessem deixado de brincar de esconde-esconde. Parece alguma coisa que ver com o instinto, como se elas estivessem se preparando para uma brincadeira maior de esconde-esconde. Aquilo seria apenas um ensaio. E então, pelo resto da vida, o jogo continua. A mulher é sempre aquela que tenta se esconder, e o homem é sempre o macho que procura. Para ele, procurar é um desafio. Quanto mais a mulher se esconde, mais ele é desafiado e se excita. No entanto, todas as mulheres em todo o mundo brincam de esconde-esconde. Ninguém as ensina. Então, como essa brincadeira se tornou universal? Deve ser algo que brota da sua natureza inferior, uma necessidade de procurar, de buscar um desafio. Essas coisas acontecem naturalmente, ninguém decide essas coisas, elas fazem parte da sua natureza biológica. Mas a natureza tem sido sábia o bastante para lhe dar a ilusão do amor. De outra maneira, apenas com a finalidade da reprodução, para que a vida continue, você não faria todos aqueles exercícios e as 84 posições sexuais que o Vatsyayana prescreve. Estranhas, horríveis, estúpidas. Se você descartasse o amor, então o sexo puro pareceria realmente muito animalesco. Esse é um dos problemas que a humanidade tem enfrentado durante toda a sua existência e ainda vem enfrentando. Só se pode esperar que no futuro possamos torná-lo mais digerível. O homem continua procurando, persuadindo, escrevendo cartas de amor, enviando presentes e fazendo de tudo ao seu alcance. Mas assim que o sexo é satisfeito, ele começa a se mostrar desinteressado. Bem, não é algo que ele faça conscientemente. Ele não quer magoar, especialmente a pessoa amada. Ele não pretende magoar. Mas esse é o comportamento da biologia. Todo aquele romance, todo o amor, eram apenas cortina de fumaça em que a natureza tentava esconder a atividade sexual, a qual em si mesma tem uma aparência feia. Assim, ela procura encobri-la com uma aparência agradável, bonita. No entanto, tão logo o trabalho da natureza é feito por seu intermédio, toda aquela fumaça desaparece. O instinto só conhece o sexo. O amor é apenas uma cobertura adocicada sobre uma pílula amarga, só para ajudar você a engoli-la. Não vá mantê-la na sua boca, do contrário, não será capaz de engoli-la. Em pouco tempo, a tênue cobertura de açúcar terá se desmanchado e você acabará cuspindo a pílula fora. Daí, por que os amantes têm tanta pressa em fazer amor? Qual é a pressa? Porque eles não podem esperar? O açúcar é muito fino e eles têm medo de que, se ficar muito tarde, o açúcar possa se dissolver e então se revele todo o amargor, o verdadeiro amargor. O instinto não torna você humano, ele simplesmente mantém você um animal, de duas pernas, mas ainda assim você é um animal. O segundo degrau, o intelecto, lhe dá alguma coisa que é superior à biologia, à química, à natureza animal. O intelecto também é inato, assim como a intuição.
assim como o próprio instinto. Não há como aumentar a sua capacidade intelectual. O máximo que se pode fazer é atualizar todo o seu potencial, o que vai dar a impressão de que o seu intelecto terá crescido. A realidade é que a pessoa mais inteligente usa apenas 15% do seu potencial. A pessoa normal, vulgar, comum, usa apenas 6 a 7%. 85% da inteligência permanece sem ser usada até mesmo por um Albert Einstein ou um Bertrand Russell. Os 85% podem ser disponibilizados e será um crescimento enorme. Você vai pensar que certamente a sua inteligência aumentou, mas você simplesmente reabilitou o que já possuía. Nós encontramos maneiras de ensinar o intelecto e aumentar a sua capacidade de memória. Todas as escolas, faculdades, universidades, todo o sistema educacional ao redor do mundo está fazendo apenas uma coisa: aguçando o intelecto. Mas surgiu um problema que não foi previsto pelos educadores. Quando o intelecto torna-se um pouco mais poderoso, ele começa a interferir no instinto. Então tem início uma competição, uma luta pelo poder. O intelecto tenta dominar, e uma vez que tem a lógica do seu lado, a razão, a lógica, 1001 provas, consegue convencer você, até onde alcança o seu consciente, de que o instinto é algo maligno. É por isso que todas as religiões têm condenado o instinto. As religiões não passam de jogos intelectuais. O instinto faz parte do seu inconsciente e o intelecto faz parte do seu consciente. Mas o problema é que o consciente é apenas um décimo do inconsciente. Ele é simplesmente como um iceberg. Apenas um décimo aparece à superfície da água. Os 9 décimos restantes estão escondidos embaixo da água. O seu consciente é apenas uma 10ª parte, mas ele aparece. Você tem conhecimento dele, você não sabe nada sobre o seu inconsciente. O consciente tem sido ensinado nas escolas, nas faculdades, nas universidades, nas igrejas, nas sinagogas, em toda parte. E eles preparam o seu consciente contra o instinto. Esse é um fenômeno terrível. Estão tornando você antinatural contra si mesmo. Mas o inconsciente está sempre em silêncio. Ele está mergulhado na escuridão. Ele não está nem um pouco preocupado com o consciente. O que quer que você decida com o consciente pode simplesmente ser jogado fora pelo inconsciente a qualquer momento, porque ele é 9 vezes mais poderoso. Ele não se importa com a sua lógica, com o seu raciocínio, com nada. Não foi sem razão que até mesmo um homem como Gautama Buda foi contra permitir a iniciação de mulheres na sua comunidade. Ele queria que ela fosse uma comunidade puramente masculina, sem a presença das mulheres. Sou contra essa atitude dele, mas entendo os seus motivos. Seus motivos precisam ser levados em conta. Ele tinha consciência de que com a presença das mulheres, o que aconteceria com o inconsciente dos homens? Era uma questão de psicologia, não de religião. Sigmund Freud, Jung, Adler são apenas pigmeus perante Gautama Buda. Parece desumano impedir as mulheres, mas se você analisar a percepção dele, ficará surpreso. O homem tinha sólidos argumentos. O argumento não era a mulher. Ele não estava realmente dizendo para manter as mulheres de fora. Ele dizia: eu sei que vocês não conseguem vencer o seu inconsciente. Na verdade, não era uma condenação das mulheres, era uma condenação dos discípulos. Ele estava dizendo que ao permitir a entrada das mulheres, seria criada uma situação em que o inconsciente começaria a dominar a todos. Ele tentou de todas as maneiras impedir que isso acontecesse. Ele disse aos seus monges que deviam caminhar olhando apenas 1 metro à frente dos pés, de modo a não ver o rosto das mulheres pelo caminho ou aonde quer que fossem. No máximo, eles poderiam vê-las à altura das pernas. Ele dizia aos seus monges: não toquem nas mulheres, não falem com as mulheres. Um dos seus discípulos era insistente e perguntou: em algumas situações, por exemplo, uma mulher caiu na rua doente ou morrendo. Você quer que não falemos com ela? Perguntemos onde ela gostaria de ir? Você quer que não toquemos a mulher nem que a levemos para casa? Em raras situações como uma dessas, respondeu Buda, vocês podem sim tocá-la e falar com ela, mas prestem muita atenção. Não se esqueçam nunca de que se trata de uma mulher. Então a insistência dele, prestem muita atenção, não se esqueçam nunca, não era contra a mulher, mas contra o inconsciente.
Se você prestar muita atenção ao fato, existe a possibilidade de que o seu inconsciente possa não ser capaz de penetrar o consciente e dominá-lo. Todas as religiões têm se posicionado contra a mulher. Não que elas odeiem as mulheres. Não, elas simplesmente tentam proteger os monges, os padres e os papas. É claro que eu não concordo com a metodologia delas, porque essa não é uma maneira de proteger. Na verdade, isso torna você mais inflamável. Um monge que não tocou uma mulher, que não falou com uma mulher e que não faz a menor ideia da mulher, tem uma tendência maior a ser vítima do seu instinto do que um homem que convive com as mulheres, conversa com elas e fica mais à vontade entre elas. Os monges e as freiras sempre estiveram à mercê do instinto. Se você separar o seu instinto completamente da satisfação, ele poderá se tornar tão poderoso quase como uma droga, que poderá intoxicar você, poderá deixá-lo alucinado. E na Idade Média, houve monges que confessaram diante do tribunal especial montado pelo Papa. Era um tribunal superior, ao qual foram chamados todos, monges e freiras honestos, e levados a confessar diante da pergunta: você tem relações com demônios, com bruxas? E milhares deles confessaram: sim, as bruxas vêm durante a noite, os demônios chegam à noite. As paredes e fechaduras do mosteiro não eram suficientes para impedir a entrada deles. É claro, eles eram demônios e bruxas. Os religiosos descreviam exatamente a aparência das bruxas como se pareciam com demônios, e como eram tentados sexualmente e eram incapazes de resistir. Essas freiras e monges foram queimados vivos, de modo que se tornassem uma lição para os outros. Mas ninguém se incomodou de olhar. Nenhuma bruxa vem até você, mesmo que você mantenha a porta aberta. Nenhum demônio o procura. Por que esses demônios e bruxas procuravam apenas os católicos? Estranho. O que teriam os pobres católicos feito de errado? A razão é simples, eles reprimiam tanto o sexo que este se tornava algo efervescente dentro do seu inconsciente. E quando eles iam dormir, os seus sonhos eram muito vivos, coloridos e realistas. Isso dependia das privações que sofriam. Experimente jejuar por 2 ou 3 dias e você vai ver. Toda noite você terá um banquete nos sonhos. E à medida que o jejum prossegue e o desejo mais faminto, o seu banquete se torna cada vez mais delicioso, perfumado, colorido e realista. Existe a possibilidade de que depois de 21 dias de jejum, você possa sonhar com o alimento com os olhos abertos, plenamente desperto. Não há mais necessidade de dormir. Então o inconsciente começa a se infiltrar no consciente até mesmo enquanto você está desperto. Muitas das freiras e monges admitiam que aquilo não acontecia apenas durante a noite. Durante o dia também os demônios e bruxas vinham visitá-los e fazer amor com eles. E eles eram incapazes de fazer alguma coisa. Isso estava simplesmente além da sua capacidade. Outras religiões fizeram a mesma coisa. Meus esforços são justamente no sentido contrário de todas as religiões, porque eu posso ver o que elas fizeram. A intenção era boa, mas a sua compreensão não era suficientemente profunda. Eu quero que as mulheres e os homens convivam, tenham conhecimento dos seus corpos, das suas diferenças, polaridades, de modo que não haja necessidade de que o inconsciente carregue algo reprimido. Uma vez que o inconsciente esteja completamente livre de repressão, o instinto adquire uma característica diferente. Ele se alia à inteligência. Quando o inconsciente não está mais reprimido, quando não existe um muro de Berlim entre o consciente e o inconsciente, o muro pode ser retirado, porque não existe repressão. Portanto, não há necessidade de manter o inconsciente escondido. Então, você pode entrar e sair do inconsciente com tanta facilidade como quando passa de um aposento para outro em casa. Essa é a sua casa. Gurdjieff costumava usar essa metáfora da casa, que o homem é uma casa de 3 andares. O primeiro andar é o inconsciente, o segundo é o consciente e o terceiro é o superconsciente. Uma vez que a sua inteligência e o seu instinto não tenham conflito, você se torna humano pela primeira vez. Você não faz mais parte do reino animal. E para mim, isso é o que é absolutamente necessário para alguém que queira conhecer a verdade, a vida, a existência, para quem queira saber aquilo que é. Reprimindo 9/10 da sua mente, você vai chegar a se conhecer? Você reprimiu tanta coisa de si mesmo num porão onde não consegue chegar.
Todas as pessoas religiosas têm vivido trêmulas de medo. De onde vem esse medo? O medo é do próprio inconsciente, dos instintos reprimidos, que batem à porta do consciente dizendo: abra a porta, queremos entrar, queremos nos realizar, queremos nos satisfazer. Quanto mais carentes eles estão, mais perigosos se tornam. Você está cercado por lobos famintos. Cada instinto se torna um lobo faminto, e essa é a tortura em que as assim chamadas pessoas religiosas têm vivido, cercadas por lobos famintos. Quero que você seja amigo do seu inconsciente. Deixe a sua biologia se satisfazer até se saciar. Apenas rente ver o problema. Se a sua biologia estiver completamente satisfeita, não existirá luta entre o consciente e o inconsciente. Você se tornará uma unidade integrada, pelo menos no que se refere à mente. A sua mente será um todo integral. Ela irá liberar para você uma imensa inteligência, porque a maior parte da sua inteligência está envolvida na repressão. Você está sentado sobre um vulcão, tentando impedir que o vulcão exploda numa erupção. O vulcão vai explodir. A sua força é muito pequena e não pode impedi-lo para sempre. Ao contrário, quando ele explodir, você será feito em tantos pedaços que juntá-los outra vez será impossível. As inúmeras pessoas loucas em todo o mundo, nos seus asilos de loucos, hospitais, o que elas são? Quem elas são? O que houve de errado com elas? Elas foram despedaçadas e não se pode mais reconstituí-las. Não há possibilidade de reunir os pedaços a menos que se consiga satisfazer todos os instintos reprimidos delas. Mas quem estará lá para ao menos dizer isso? Porque eu tenho dito o mesmo ao longo de 35 anos. Eu me tornei o homem mais conhecido do mundo. Ainda outro dia eu vi na revista alemã Stern uma reportagem de capa de 15 páginas sobre a minha comunidade. E essa era apenas a primeira parte de uma série. A reportagem toda deveria ter 5 partes, em 5 edições consecutivas da revista. O título na página de abertura era A Terra do Sexo. Eu realmente gostei. E a coisa mais estranha é que se você continuar lendo as 15 páginas, acabará ficando surpreso. Quem está vivendo no estado sexual? A equipe da revista Stern, os seus editores e os seus diretores ou nós? Na revista, vê-se mulheres nuas e elas não estavam simplesmente despidas, porque uma mulher totalmente nua não é tão fascinante. É preciso tornar a nudez dela ainda mais fascinante, dando-lhe roupas sensuais. E por um lado, expõe o corpo e por outro também o esconde. Então você pode brincar de esconde-esconde outra vez. Você começa sonhando a respeito de como a mulher pareceria por trás daquelas roupas. Ela pode não ser tão linda por trás daquelas roupas. Na verdade, todos os corpos femininos são iguais e todos os corpos masculinos são iguais. Depois que se apaga a luz e todo o colorido e as diferenças desaparecem. O escuro é assim, um equalizador, tão comunista que no escuro você é capaz de amar até mesmo a sua própria esposa. A revista inteira estava recheada de sexo, mas nós aqui estávamos na terra do sexo. Até mesmo a revista Playboy escreveu contra mim, e fico imaginando como é estranho o mundo em que vivemos. Mas eu sei porque a Stern e a Playboy, outras revistas do gênero, que são de terceira classe e exploram a sexualidade das pessoas, elas são vendidas aos milhões. A Stern vende quase 2 milhões de exemplares e calcula-se que cada exemplar seja lido por pelo menos 8 pessoas. Isso significa 16 milhões de pessoas. Por que eles deveriam estar contra mim? E eles estiveram contra mim durante anos. A razão é que, se eu for bem-sucedido, então essas revistas terão de fechar as suas portas. Elas vivem à custa da repressão. É uma questão simples de lógica descobrir por que elas estão contra mim. Os padrões são contra o sexo, são contra mim. E as pessoas... Perdão, gente. Os padres são contra o sexo, são contra mim. E as pessoas que usam o sexo como objeto de exploração, Playboy, Stern e existem milhares de revistas ao redor do mundo, também estão contra mim. Parece estranho, porque eles não são contra o Papa. Não há um único artigo contra o Papa. A Playboy deveria ser contra o Papa, que está sempre condenando o sexo, mas não. Existe uma lógica intrínseca. Quanto mais o Papa condena o sexo, mais ele reprime o sexo, mais a Playboy vende.
Apenas na minha comunidade ninguém se interessa pela Playboy ou pela Stern. Quem se importa? Se eu for bem-sucedido, então todas essas revistas pornográficas, toda a literatura e os filmes desse gênero estarão simplesmente fadados a desaparecer. E existe um grande investimento por trás deles, então todos eles vão se opor a mim. E eles vão se opor a mim e me condenar em nome do sexo como se eu estivesse disseminando a sexualidade. Se alguém tem disseminado a sexualidade, deve ser o Deus deles. Eu não tenho nada a ver com isso. Ele continua fazendo nascer crianças com os hormônios do sexo. Ele deveria parar com isso. Ele deveria dar ouvidos ao Papa, mas essas revistas não estão contra Deus, tampouco, porque ele lhes fornece todo o mercado. Os papas e os pornógrafos estão todos mancomunados numa profunda conspiração, e eles estão juntos contra mim, porque eu estou simplesmente tentando acabar com o jugo. Esses dois tipos de pessoas exploram a repressão. Daí, é lógico ser contra mim de todas as maneiras. Ambos estão contra mim. Ao menos a Stern devia estar contra mim se eu tivesse criado uma terra de sexo. Eles deveriam estar contentes e ser favoráveis, mas não. Eles estão absolutamente irados. Eles podem até nem ter consciência do motivo pelo qual estão com raiva de mim. Eles podem estar fazendo isso de maneira absolutamente inconsciente, mas o inconsciente também tem as suas próprias razões. Reprima alguma coisa e ela se torna valiosa. Reprima mais e ela se torna mais valiosa. Não reprima e ela perde todo o valor. Expresse-a e ela se evapora. Eu posso dizer ao mundo que a minha comunidade é o único lugar em que o sexo não significa nada. Ele não tem valor. Ninguém se incomoda com ele, ninguém sonha com ele e ninguém fantasia a respeito dele. Na verdade, as pessoas sempre escrevem para mim: hoje, o que eu faço? A minha vida sexual está desaparecendo completamente. Eu digo: o que você faz? Deixe desaparecer. Você não precisa fazer nada. Esse é todo o nosso objetivo aqui. Ela deve desaparecer. Não faça nenhum esforço para fazê-la desaparecer. Mas quando ela estiver desaparecendo, por favor, não faça nenhum esforço para impedi-lo. Diga adeus a ela. É ótimo que ela esteja desaparecendo. Mas o problema é que as pessoas pensam que, quando o sexo está desaparecendo, talvez não reste mais nada, porque o sexo era tudo que as excitava. Era o seu êxtase e a sua alegria. Não. Realmente, existem muito mais coisas à sua espera. Apenas deixe que o sexo desapareça de modo que a sua energia fique disponível para um tipo superior de excitação, um tipo superior de êxtase. Quando o seu inconsciente e o seu consciente se encontrarem, porque não há nada reprimido no inconsciente, e esse é o momento de encontro deles na sua fusão. Nesse exato momento, outra grande oportunidade se abrirá para você, porque você não estará mais envolvido com o interior. Toda a sua energia estará disponível para o superior. Você está no meio, a mente consciente. Mas porque o inconsciente existe, você permanece ocupado em reprimi-lo. Você continua reprimindo. Não é uma questão de que, uma vez que o tenha reprimido, você acabou com ele. Você tem de reprimi-lo constantemente, porque ele se manifesta o tempo todo sem parar. É assim como bater uma bola. Você a atira e ela volta para você. Quanto mais forte você bater nela, maior será a força com que ela voltará para você. O mesmo acontece em relação aos instintos. Você os reprime e quanto maior energia dispensa para reprimi-los, mais energia eles vão ter na volta contra você. De onde eles tiram energia? É a sua energia. Mas quando você está completamente livre do inconsciente e dos envolvimentos dele, ele fica limpo e silencioso. Então toda a sua energia fica disponível. A energia tem um princípio fundamental. Ela não pode permanecer estática. Ela tem de se mover. O movimento é a sua natureza. Não se trata de algo que você ponha no lugar e que permaneça ali. Não, ela tem de se mover, ela é vida. Então, quando não existe motivo para se mover para baixo, só resta a ela um sentido de se mover. Um sentido para se mover para cima. Não há mais para onde ir. Ela começa a atingir o seu superconsciente e só os seus golpes no superconsciente são tão agradáveis e dão tanta alegria que todos os seus orgasmos sexuais de repente perdem a cor.
Você não consegue imaginar isso porque não se trata de uma diferença quantitativa de modo que eu possa lhe dizer. É 10.000 vezes maior em quantidade. A diferença é de qualidade. Portanto, não há como imaginar como compará-la ao seu, como compará-la ao seu orgasmo sexual. Mas essa é a única coisa na sua vida com a qual algo superior pode ser comparado. Quando a sua energia começa a atingir o mundo superior, do qual você nem sequer tinha consciência até então, ocorre um constante banho de alegria. O orgasmo sexual é tão momentâneo que no instante em que você sabe que ele ocorreu, ele já passou. Você só se lembra dele na memória, você realmente não entende quando ele ocorre. Por causa dessa instantaneidade, você se torna cada vez mais viciado nele, porque você se lembra de que aconteceu algo, de que aconteceu algo grandioso. Então, vamos tentar de novo, mas não há como. Antes de acontecer, você sabe que ele vem vindo porque os sinos começam a soar na sua cabeça. É realmente um sino que começa a soar na sua cabeça. Ele vem vindo. Você sabe que ele vem vindo. Você sabe que ele se foi. O sino parou. Não está mais soando e você fica parecendo um idiota. Entre o soar do sino e a interrupção, você fica parecendo um idiota. Talvez o homem se sinta mais envergonhado. É por isso que depois de fazer amor, ele simplesmente vira para o lado e dorme. A mulher não fica tão envergonhada, pela simples razão de que ela não é um parceiro assim tão ativo. O homem parece tolo porque ele é o parceiro ativo. Só a energia tocando o seu nível superior da consciência, o superconsciente. Basta o toque e ocorre um banho de alegria que continua. Vagarosamente, a energia continua atingindo e abre caminho para o centro da superconsciência. Você não precisa fazer nada. O seu trabalho terminou quando parou de reprimir e desimpediu o inconsciente. Então você não tem nada a fazer. Então tudo que tem de ser feito é feito pela sua energia. E quando você chega ao centro, uma nova faculdade começa a funcionar dentro de você. E essa é a intuição. No centro do inconsciente está o instinto, no centro do consciente está o intelecto, no centro do superconsciente está a intuição. O instinto leva você a fazer coisas, força você a fazer coisas até mesmo contra a sua vontade. O intelecto ajuda você a encontrar meios se quiser fazer uma determinada coisa ou encontrar meios se não quiser fazer uma determinada coisa. O trabalho do intelecto é encontrar um meio. Se você quiser ir com o instinto, o intelecto encontrará uma maneira. Se você é uma pessoa assim chamada religiosa, uma pessoa pseudo-religiosa, e quiser ir contra o instinto, o intelecto encontrará um meio. Poderão ser maneiras ou meios estranhos, mas o intelecto está a seu serviço. O que você quiser, ele fará. Ele não é a favor nem contra nada, ele simplesmente está a seu dispor. Se um homem tem a mente sadia, ele irá usar o intelecto para ajudar o inconsciente a ser satisfeito. O quanto antes o inconsciente seja satisfeito, melhor, de modo que você esteja livre dele. A satisfação significa a liberdade dele. Se você é algum tipo de maluco, católico, protestante de qualquer tipo, há todos os tipos de malucos disponíveis no mundo, você pode escolher o tipo de maluco que quer ser: hinduísta, muçulmano, jainista, budista, todos os tipos de variedades estão disponíveis. Você não pode dizer: a variedade que eu quero não está disponível. Você não pode dizer isso. Em milhares de anos, o homem criou quase todos os tipos de variedades de malucos. Você pode escolher. Você pode ter a sua escolha. Mas qualquer um que escolha será a mesma coisa. Ninguém lhe disse como usar o intelecto para satisfazer o seu inconsciente. A sua natureza, a sua biologia, a sua composição química, todas elas são suas. O que importa se é a química, a biologia ou a filosofia? Elas fazem parte de você e a natureza nunca dá nada sem razão. Satisfaça e a satisfação dela vai abrir caminho para o potencial superior. Todas as pessoas religiosas estão presas à parte mais inferior do ser delas. É por isso que elas parecem tão tristes e tão culpadas. Elas não podem se alegrar. Jesus continua dizendo para essas pessoas: rejubilem-se. E por outro lado, ele continua dizendo para elas: lembrem-se do inferno.
Ele cria um dilema para as pessoas, mostra-lhes o caminho do inferno. O caminho do inferno é satisfazer a sua natureza e o caminho do paraíso é ir contra a sua natureza. Mas ir contra a natureza cria um inferno aqui na Terra. Eu quero criar o paraíso aqui, agora. Por que adiar algo tão bom? As coisas que não merecem a sua atenção você pode adiar, mas o paraíso, eu não estou pronto para adiar o paraíso para amanhã ou para o próximo segundo. Você pode tê-lo aqui e agora. Tudo o que precisa é de um inconsciente limpo, desimpedido. Com ele satisfeito, contente, a biologia se acomoda, a química se acomoda e dá a você toda a energia que estava envolvida nesses planos. A energia dispara para cima por si mesma e para apenas no exato centro do seu superconsciente. E lá a intuição começa a funcionar. O que é a intuição? A intuição é, num certo sentido, como um instinto, em outro sentido, absolutamente diferente do instinto, em certo sentido, como o intelecto, em outros sentidos, absolutamente contra o intelecto. Então você terá de entender porque é a coisa mais sutil que existe em você. A intuição é como um instinto, porque você não pode fazer nada quanto a ela. Ela faz parte da sua consciência, assim como o instinto faz parte do seu corpo. Você não pode fazer nada quanto ao seu instinto e não pode fazer nada quanto à sua intuição. Mas assim como você pode permitir que os seus instintos sejam satisfeitos, pode permitir e dar total liberdade para que a sua intuição seja satisfeita. E você ficará surpreso com os tipos de poderes que carrega dentro de si. A intuição pode lhe dar respostas para as questões supremas, não verbalmente, mas existencialmente. Você não precisa perguntar: isso é verdade? O instinto não vai ouvir, ele é surdo. O intelecto ouve, mas ele só pode filosofar. Ele é cego e ele não pode ver. A intuição é uma vidente. Ela tem olhos. Ela vê a verdade. Não é uma questão de pensar a respeito. O instinto e a intuição são ambos independentes de você. O instinto está na força da natureza inconsciente, e a intuição está nas mãos do universo superconsciente. A consciência que envolve todo o universo, a consciência oceânica de que não passamos de pequenas ilhas, ou melhor, icebergs, porque podemos nos fundir dentro desse oceano e nos unificar com ele. Em certo sentido, a intuição é exatamente oposta ao instinto. O instinto sempre conduz você ao outro. A satisfação dele é sempre dependente de alguma coisa que não você. A intuição conduz você apenas para si mesmo. Ela não tem dependência, não tem necessidade do outro. Daí a sua beleza, a sua liberdade e independência. A intuição é um estado exaltado de não necessitar de nada. Ela é tão cheia de si que não sobra espaço para mais nada. Num certo sentido, a intuição é como o intelecto, porque ela é inteligência. O intelecto e a inteligência são semelhantes, ao menos na aparência, mas apenas na aparência. A pessoa intelectual não é necessariamente inteligente e a pessoa inteligente não é necessariamente intelectual. Você pode encontrar um fazendeiro tão inteligente que até mesmo um grande professor, um grande intelectual, vai parecer um pigmeu na frente dele. Aconteceu na Rússia soviética. Depois da Revolução, de terem mudado a cidade de Petrogrado para fazer dela uma nova cidade em homenagem a Lenin, Leningrado. Na frente do enorme, bonito e antigo castelo de Petrogrado havia uma grande rocha que os czares nunca pensaram em remover. Não havia necessidade. Então vieram os carros e aquela rocha estava bloqueando a estrada. Teria de ser removida. Mas a rocha era tão bela que quiseram retirá-la e mantê-la como um memorial. Então não quiseram destruí-la ou dinamitá-la. Mas todos os grandes engenheiros, tudo o que eles podiam pensar era dinamitá-la ou começar a cortá-la pedaço por pedaço, e depois voltar a reunir os pedaços. Mas Lenin disse: isso não vai dar certo, não será a mesma coisa. A rocha é tão bela, foi para isso que os czares a mantiveram logo à frente do palácio. A essa altura aproximou-se um pobre homem com o seu jumento. Ele parou lá ouvindo toda a discussão. Então deu uma risada e começou a seguir em frente. Lenin o chamou. Espere, por que você está rindo? O homem disse: é uma coisa tão simples, não se precisa fazer muita coisa. Tudo o que vocês precisam fazer é cavar ao redor da rocha.
Não precisa encostar na rocha, basta cavar ao redor dela e ela vai se acomodar cada vez mais fundo no buraco. Vocês não vão perturbar a rocha vai continuar no mesmo lugar, mas não estará impedindo a passagem de ninguém. Não há necessidade de dinamitá-la, nem de destruí-la. Lenin disse aos seus engenheiros: vocês são grandes engenheiros e arquitetos, mas o que esse pobre camarada está dizendo é mais inteligente. E assim foi feito. A rocha foi salva e a estrada foi salva, mas a ideia veio de um homem pobre que não era ninguém. Eu tenho observado, conhecendo milhares de pessoas, que a maior parte dos intelectuais não são inteligentes porque eles não precisam ser inteligentes. O seu intelecto, o seu conhecimento é suficiente. Mas um homem que não tem conhecimento, não tem intelecto nem educação, tem de buscar a inteligência dentro de si mesmo. Ele não pode olhar para fora. E porque ele tem de depender da inteligência, a inteligência começa a crescer. Assim, a intuição tem algo semelhante ao intelecto, mas não é intelectual, ela é inteligência. O funcionamento do intelecto e o da inteligência são totalmente diferentes. O intelecto funciona por meio de etapas passo a passo. Ele tem um procedimento, uma metodologia. Se você está fazendo uma pergunta sobre matemática, então há etapas a serem seguidas. Na Índia, há uma mulher, Sakuntala, que esteve em quase todas as universidades ao redor do mundo, exibindo a sua intuição. Ela não é uma matemática, não é nem mesmo muito instruída, ela é formada apenas no colegial. Até mesmo quando Albert Einstein era vivo, ela deu uma demonstração para ele, e a demonstração dela foi estranha. Sentou-se com o giz na mão, na frente do quadro negro. As pessoas faziam-lhe qualquer tipo de pergunta sobre matemática ou aritmética, e mal haviam terminado a pergunta, ela já começara a escrever a resposta. Albert Einstein deu um certificado para ela. Ela me mostrou o certificado quando eu estive em Madras, onde ela mora. Ela me mostrou todos os seus certificados. E o de Albert Einstein dizia: fiz a essa mulher uma pergunta que levei 3 horas para responder porque tive de seguir um método. Não posso passar direto da pergunta à resposta. Eu sei que ninguém pode fazer isso em menos tempo do que eu, e esse tempo é de 3 horas. Outros podem levar até 6 horas ou mais, mas eu posso fazê-lo em 3 horas, porque já o fiz antes. Mas todo o procedimento tem de ser seguido, se você deixar de cumprir uma única etapa. Os números eram tão grandes que ela precisou de todo o quadro negro para escrever a resposta, e antes mesmo que ela tivesse terminado a pergunta, ela começou a escrever a resposta. Einstein ficou impressionado, absolutamente impressionado, porque era impossível. Ele perguntou: como você consegue fazer isso? Ela respondeu: não sei como consigo fazer isso, simplesmente acontece. Você me pergunta e os números começam a aparecer diante dos meus olhos. De algum lugar lá de dentro, eu vejo 1, 2, 3 e apenas continuo a escrever. Essa mulher nasceu com a intuição funcionando, mas eu senti muita pena dela porque ela se tornou apenas um objeto de exposição. Ninguém se preocupou com o fato de uma mulher que nasceu com a intuição funcionando poder ser tornar iluminada muito facilmente. Ela está simplesmente parada no limite. Um passo e ela se torna o máximo em consciência. Mas ela não está consciente porque é apenas extravagância da natureza. Havia um rapaz, Shankaran, que puxava um rickshaw na cidade, e um professor de matemática, um inglês, que costumava tomar o rickshaw do rapaz para a universidade. Uma ou duas vezes aconteceu de o professor estar pensando sobre um problema e o rapaz simplesmente olhar para ele e dizer: a resposta é essa. O professor não havia falado. Ele estava apenas pensando, e o rapaz puxando o rickshaw, mas dissera: a resposta é esta. O professor ia para a universidade, resolvia todo o problema e ficava surpreso ao descobrir que a resposta era aquela mesma. Quando aquilo aconteceu 2 ou 3 vezes, ele perguntou ao rapaz: como você faz isso? O rapaz respondeu: eu não faço nada, apenas sinto você atrás de mim, preocupado, e alguns números começam a aparecer. Eu não tenho muita instrução, mas os números eu consigo entender. E vejo tantos números na minha mente, logo atrás de mim, uma linha, uma fileira, e então de repente alguns números aparecem na minha mente. Então eu lhe digo que essa é a resposta. Eu não sei como acontece. Shankaran foi enviado a Oxford pelo professor porque ele era ainda mais adiantado que aquela mulher Sakuntala. Era preciso fazer uma pergunta a ela e então ela escrevia a resposta.
Com Shankaran bastava apenas visualizar a pergunta na mente e ele escrevia a resposta. A intuição dele funcionava mais plenamente. Ele via tanto a resposta quanto a pergunta. Ele podia ler a mente das pessoas e ele era ainda menos instruído. Um homem tão pobre que puxava um rickshaw. Ele se tornou um fenômeno na história da matemática, porque muitas perguntas que permaneciam sem solução havia séculos, ele respondeu. Ainda que não soubesse dizer como, ele dava a resposta. Mas como julgar se a resposta estava certa ou errada? Levou muitos anos, quando foi desenvolvida uma matemática superior, então puderam resolver o problema. Shankaran morreu, mas as suas respostas estavam certas. A intuição funcionava num salto quântico. Ela não tem um procedimento metodológico, simplesmente vê coisas. Ela tem olhos para ver. Ela vê coisas em que você nunca nem mesmo pensou como coisas. Por exemplo, o amor. Você nunca pensou no amor como uma coisa, mas um homem de intuição pode ver se existe amor em você ou não. Se existe confiança em você ou não. Se existe dúvida em você ou não. Ele pode ver tudo isso como se fossem coisas. Do meu ponto de vista, a intuição ocupa o lugar mais elevado, e é a esse local que estou tentando alcançar você. Alçar você. O inconsciente não desobstruído prende você. Desobstrua-o, e a maneira de desobstruí-lo é satisfazendo-o, deixando tão satisfeito que ele diga: por favor, pare. É mais do que eu precisava, só então o deixe. E com isso, o seu intelecto estará cheio daquele fluxo de energia revigorado que ele converte em inteligência. Então, a energia continua aumentando e abre as portas da intuição. Então você poderá ver coisas que não são visíveis aos seus olhos físicos, coisas que não são nem ao menos coisas. O amor não é uma coisa, a verdade não é uma coisa, a confiança não é uma coisa, mas todos são realidade, muito mais reais do que as suas coisas. Mas eles são realidades apenas para a intuição, eles são existenciais. E uma vez que a sua intuição comece a funcionar pela primeira vez, você é realmente humano. Com o inconsciente, você é animal. Com o consciente, você não é mais animal. Com o superconsciente, você é humano. Eu adoro citar um místico Baú, Xândidas, porque esse homem, numa declaração simples, condensou toda a minha visão. Sabar, Upar, Manus, Satya, Tahar, Upar, Narim. Acima de tudo está a verdade do homem, e acima dessa não há nada. Esse homem, Xândidas, deve ter sido homem autenticamente religioso. Ele está negando Deus. Ele está negando tudo acima do florescimento humano. Sabar, o par, acima de todos, acima de tudo. Manus Satya, a verdade do homem. Tahar, o par, Narim. E além disso, eu viajei muito. Não há nada. Depois de alcançar o seu potencial humano e seu total florescimento, você terá chegado em casa. Incrível, né, gente? Adorei esse capítulo também. Bom, próximo vídeo, parte 2, Barreiras do Saber, e capítulo 4, Conhecimento, tá bom? Espero que você tenha gostado dessa leitura. Curta, comenta, se inscreve no canal, compartilha, me segue lá no Instagram, @suelen_dantas com 2 T's, para você conhecer os meus outros canais de audiobook, e eu aguardo você no próximo vídeo. Um beijão e tchau, tchau!